Começo? Pode mandar bronca aí. Então, bora lá. A gente está aqui agora no segundo Hangout, eu ainda estou. E nesse Hangout a gente pensou em variar um pouco os temas. Então, nesse Hangout a gente vai falar um pouquinho de ergonomia, de FAP, de ACGH, se der tempo, é lógico. Porque a ideia é tentar fazer isso em torno de 1 hora. Como a gente começou 15 minutos depois, a gente vai terminar 7h15, horário de Brasília. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mário Sobral, do Jornal Segurito. Sou engenheiro de segurança e professor da Escola Técnica do IFAM, aqui do Amazonas. E o autor do livro Segurança do Trabalho Organizando o Setor, que você encontra no site www.jornalsegurito.com. Eu estou sumido da imagem, mas o Nestor é do site Segurança do Trabalho NWM, autor do livro também da CIPA. E se apresenta aí, Nestor, que está fugindo da imagem. Bom, pessoal, eu sou o Nestor, do site Segurança do Trabalho NWN, e estamos aí com o Mário nessa segunda vez aí, fazendo esse vídeo para aproximar da galera. Sou técnico de segurança, como já disse, sou editor do livro CIPA Implementando e Mantendo. Esse bichinho aqui, ó. E você pode encontrar no site Segurança do Trabalho NWN. Ok. E é isso aí, vamos lá, Mário. Tá, eu vou começar pelas perguntas que a gente tinha pré-definido, mas as pessoas que estão assistindo podem a qualquer momento fazer pergunta e a gente vai inserindo as perguntas pelo meio. Então, a primeira pergunta que a gente tinha programado é: para que serve o plano de trabalho na CIPA, Nestor? Então, me explica essa história do plano de trabalho na CIPA. Bom, o plano de trabalho na CIPA é, na verdade, a direção da CIPA. É a chance de ter uma CIPA mais produtiva na empresa. É um plano de trabalho que serve tanto para a CIPA quanto para o SESMIT e para quem mais estiver interessado. Quem pediu para comentar sobre o plano de trabalho foi um colega que comentou lá no site. Vou até encontrar o nome dele aqui. E ele disse que a NR5 não especifica em detalhes quem é a pessoa que faz esse plano de trabalho, como fazer esse plano de trabalho. E ele está certo. A NR5 dá uma por cima, diz que é necessário, mas não dá nome aos bois. Então, o plano de trabalho é um planejamento da CIPA que que visa determinar os passos a serem seguidos para que a gestão da CIPA seja produtiva. Eu vou tentar colocar uma aqui na tela. Em relação ao plano de trabalho, enquanto está colocando aí, deixa eu falar um pouco também. Seria a forma da CIPA planejar. Então, a CIPA vai detectar vários problemas, mas detectar problema é muito fácil. Em qualquer empresa, e o Nestor também vai em qualquer empresa e consegue identificar vários problemas. Mas o problema não é identificar. O problema é conseguir tratar os problemas de segurança identificados. Para isso é que é preciso um plano de trabalho, que a gente também conhece como plano de ação. Ou seja, você vai dizer qual o problema, dizer o que vai ser feito, quem vai fazer e quando será feito. Desta forma, você consegue fazer o planejamento e propor soluções, conseguir fazer com que a CIPA trabalhe, assim como o SESM contribua também para o SESMIT. Conseguiu fazer aí, Nestor? Não consegui colocar. Quem está Mais complemento. aparecendo na tela ainda é eu, né? Isso, Eu exatamente. queria colocar o plano de trabalho na tela, mas não está dando. A gente Enfim, o plano diga de lá. trabalho, só para deixar claro para o colega que perguntou, o plano de trabalho é um plano de ação que visa tornar a gestão da CIPA mais produtiva. Então, a gente pode dividir o plano de trabalho em 7 campos para que ele se torne uma ferramenta realmente de gestão. A gente pode colocar itens como ações. Para que ações? Para chegar a determinado objetivo. A gente pode colocar o objetivo que precisa chegar com tal ação. A gente pode determinar o local onde deve ser desenvolvido a ação.
E a gente pode definir também as estratégias de ação, ou seja, como chegar ao resultado esperado. A gente também pode colocar no plano de ação a data de início da ação e a data de término da ação, bem como os responsáveis por tal ação. Então, basicamente, o plano de trabalho é isso. É uma planilha, você pode usar como planilha em PDF, em Word, onde você vai determinar o problema, a solução e quem vai resolver esse problema, o prazo que a pessoa vai ter para resolver esse problema, e lá no final assinar. Os responsáveis pelo plano de ação vão assinar. Se for, se o plano de trabalho que você fizer for na horizontal, for em linha, vai assinar todo mundo na horizontal. Se for na vertical, assina na vertical. Mas o responsável por cada ação deve assinar especificamente no campo de tal ação. E assim vai ser um programa eficiente. Tá. Em relação ao plano de trabalho, deixa eu só complementar duas informações. Em relação ao responsável, tem muita gente que coloca o setor, coloca SESMIT, coloca manutenção. Não faça isso. Coloque SESMIT, mas coloca lá Nestor. Coloca manutenção, mas coloca Mário. Por quê? Porque você sabe quem da manutenção é o responsável. Porque depois vai ficar um jogo de empurra-empurra de quem vai fazer aquela ação. Outra coisa que é importante também observar, eu gosto de usar isso como uma forma de pressionar quem está executando. Eu coloco o prazo. O prazo para fazer é 22/3/2014. O cara não fez. Tudo bem, ele vai dar uma nova data. O que você faz? Mantém no plano de ação a data anterior e coloca a nova data embaixo. Para quê? Para mostrar o histórico de adiamentos. Fica feio para qualquer um ter no seu histórico vários adiamentos. Então, sempre que possível, mantenha o histórico de adiamentos no plano de ação. Isso facilita pressionar, é uma forma de pressionar a pessoa a executar a ação. Com Vai, certeza, Nestor. mano. Luiz Amorim já está chegando aqui, amigão lá do Facebook. Boa noite, garoto. Luiz Henrique também está dando boa noite. Boa noite, Luiz Henrique. E agora vamos para as perguntas que a gente já tinha definido. Para o Mário Sobral. Por que precisamos tomar cuidados com as ferramentas ergonômicas, Mário Sobral? Então, em relação à parte de análise ergonômica, eu sempre gosto de comparar a análise ergonômica com a questão de medicina. Então, por exemplo, um bom médico, o que ele faz? Ele faz a tal da anamnese, né? Ele conversa com você, identifica o problema e depois que ele tem na cabeça o que ele acha que é o problema, ele vai fazer os exames complementares, para aí sim definir um diagnóstico. Quando a gente vai trabalhar na parte de ergonomia, voltando para o médico. Agora, o médico, quando está com um pouco de preguiça, o que ele faz? Ele já conversa com você e diz assim, faz tal e tal e tal exame. Ele não conversou com você. Ele vai tentar identificar pelos exames. Isso não seria o ideal. A mesma coisa acontece com a análise ergonômica. Quando o cara é um bom ergonomista, ele vai primeiro olhar bem o posto de trabalho e a partir da análise que ele fez do posto de trabalho, é que ele vai definir quais as ferramentas que são interessantes dele utilizar. Além disso, eu tenho outro problema em relação às ferramentas. Toda ferramenta ela vai ter uma limitação. A ferramenta ela é definida para um determinado foco. Então, por exemplo, se eu uso o LPR lá, o limite de peso recomendado de NIOSH, eu vou usar apenas para aquilo, mas ela tem várias limitações. Ela está estabelecida para carregamento com as duas mãos. Se você carrega com uma das mãos, ela já não funciona. Quando eu uso uma outra ferramenta chamada Murigarg, ela é específica para repetição. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que usa as ferramentas achando que aquilo ali é a solução da análise ergonômica. Nada vai substituir o conhecimento técnico do profissional que está fazendo a análise. Alguma coisa, Nestor? Não, pode seguir daí. Tá, então deixa eu fazer agora a pergunta para você. Quais normas devo observar na minha empresa? Bom, essa é uma pergunta que eu recebo muito, então eu resolvi trazer ela para o bate-papo, porque a gente dá uma passada. Bom, funciona assim: o profissional, o aluno vai lá, faz o curso,
etc, etc, e vai para o mercado todo cheio de gás querendo executar. Chega na empresa, ele fica sem saber qual norma ele vai observar primeiro. O que ele tem que fazer? Quais são as prioridades? O que a gente orienta? E depois o Mário pode até dar a visão dele sobre o assunto. É que vá, primeiro observe as normas gerais e depois vá aprofundando nas normas específicas. O importante é sempre observar as normas gerais. Tem normas que vão cair em todos os segmentos. Exemplo, NR1, que vai cair ordem de serviço, que vai cair responsabilidade no ambiente. NR4, o SESMIT. Onde tem SESMIT, precisa ter o quê? As atribuições que precisam ser cumpridas. NR5, a CIPA, também vai cair em quase todos os segmentos. A NR6, EPI, a menos que seja um ambiente estritamente administrativo, onde não se use EPI, e tenha a parte operacional, sempre vai ter EPI. Então, tem que ser observado também. Aí tem também a NR7, PCMSO, vai ter em todos também. NR9, NR10, para o setor elétrico, também vai estar em todas. Enfim, NR18, não, NR18 só construção civil. NR28 também vai estar em todas. Então, é importante que o profissional observe todas essas normas de caráter mais geral. NR28 é penalidade. Sempre você precisa estar somando ali uma penalidade para estar fazendo uma pressão no empregador. É sempre importante. Agora, tem ambientes que vai ter normas específicas, que são as áreas hospitalares, né, que é NR32, que são também os espaços confinados, NR33. E tem também uma norma que é geral, mas que ela não é NR, que são as normas do Corpo de Bombeiro. Desde que a NR23 foi alterada, ela traz em seu texto, o texto da NR23 ficou muito pobre. Então é necessário, e ela fez isso de propósito, ela fez isso para que passemos a buscar as normas específicas. Por quê? Porque o Brasil é um país de tamanho continental. Então, uma norma que é eficiente em um estado pode não ser eficiente no outro. Por isso a NR23 foi alterada e foi diminuída, que agora só tem 3 parágrafos lá, está extremamente pequena. Então é necessário que nessa parte de combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio, que seja procuradas normas específicas, que são as normas estaduais do Corpo de Bombeiro. Então, orientação, observe as normas gerais e busque observar também as normas específicas. Não tem como fazer uma gestão de segurança do trabalho se a gente não observar o ambiente de trabalho como um todo. É preciso fazer uma leitura do ambiente. Na gestão, na segurança do trabalho, não existe uma fórmula pronta, aquela que você vai colocar e vai servir para todos os ambientes. Cada ambiente precisa ser estudado. Eu venho batendo muito nessa tecla ultimamente, que as pessoas querem um PPRA pronto, uma ordem de serviço pronta. Pessoal, isso não existe. Até mesmo os modelos que tem lá no meu site, eu deixo claro que o ambiente precisa ser analisado. A gestão de segurança do trabalho não tem como fazer se não houver análise criteriosa do ambiente de trabalho. É basicamente isso mesmo, Nestor. Eu discordo só um item em relação à NR23. Tudo bem, o NR23 hoje ela é um pouco mais restrita, lógico, e ela jogou a responsabilidade para as instituições técnicas e para as legislações municipais. Mas, na minha opinião, eu achava que deveria ter alguma coisa que... Muita coisa dá para padronizar. Talvez não fosse tudo, mas muita coisa dá para padronizar. Porque o que acontece? Quando eu, daqui de Manaus, eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para Brasília, eu vou ter que ver tudo de novo. E talvez uma boa parte da legislação pudesse ser padronizada. Entendo que algumas peculiaridades fossem específicas de cada município, mas uma parte eu teria como fazer essa padronização. Em relação às NRs, foi exatamente o que você falou, concordo 100%. Vamos começar pelas NRs, eu chamo de NR básicas, apesar de não ter existido isso. NR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Aí depois já vai ser a 23, é uma que é básica também. Então, vou pegar as básicas e depois vou para as específicas de cada setor. Então, a 18, 22, 18 de construção civil, 22 de mineração. Foi exatamente o que você falou. É isso aí, Mário. Bom, o Vinícius, nosso colega lá do Facebook, fez uma pergunta lá que repetiu ela aqui.
que no dimensionamento do SESMIT, tem uma parte do dimensionamento lá de grau de risco 3, que o técnico de segurança é um só para uma empresa com até 231 funcionários, se eu não me engano. Ele está perguntando se a gente não acha que é pouco isso. Você quer comentar, Mário? Posso comentar. O dimensionamento do SESMIT, que um técnico de segurança vá fazer um serviço de inspetor de EPI, a gente está pensando muito pequeno. Nunca vai ter técnico de segurança suficiente para conseguir avaliar todos os funcionários na empresa. O que a gente tem que pensar é que a segurança do trabalho, primeiro, deveria ser uma obrigação de todos. Segundo, o técnico de segurança tem que ser, o técnico de segurança e o engenheiro de segurança tem que ser um gestor. É um cara que consegue administrar. Lógico, ele vai ter que ir em área, ele vai ter que fazer a inspeção, mas ele precisa ser o cara que consiga visualizar de forma ampla tudo o que está acontecendo e fazer o gerenciamento e conseguir que a manutenção trabalhe, porque muita coisa que vai ser feita não vai depender dele diretamente, vai depender da produção, da manutenção, dos próprios trabalhadores. Então, nunca vai existir um dimensionamento que, olha, o ideal seria 1 para 10, 1 para 50, 1 para 100. Isso vai ser muito difícil, além da questão financeira. Então, a gente tem que pensar que o técnico de segurança, o profissional de segurança, é um cara que tem que conseguir gerenciar toda a empresa. Não sei qual a tua opinião sobre o assunto, Nestor. É exatamente isso. Hoje em dia tem muitas ferramentas, né, que a pessoa pode estar usando para fazer o gerenciamento. Então eu acho assim que uma coisa bem útil é você usar planilhas, é você usar cronograma, você conseguir organizar o seu trabalho, senão realmente fica complicado um técnico de segurança do trabalho dar supervisão, dar atenção para todos os setores de uma empresa dessa com 231 funcionários. Seria importante ter mais? Seria. Mas, infelizmente, é o que tem para hoje, né? Nós temos que aprender, dentro da limitação, desempenhar o nosso trabalho. É possível? Sim. Desde que haja organização. Por exemplo, o PPRA, se você fizer bem feito, você vai fazer uma vez ao ano. As fichas de EPI, se você fizer um desenho bem feito, você só vai ter que fazer uma ao ano. Depois é só você preencher. Então, dá para ganhar tempo aqui, ali, e organizar a gestão de segurança através de cronograma para ir fazendo tudo no seu devido tempo. Dá para cumprir, dá para fazer. Tem que ser organizado. É difícil, mas é o que tem para hoje, né? Deixa eu aproveitar e aproveito e fazer a propaganda do meu livro, porque o meu livro, que é Segurança, Trabalho Organizando o Setor, é justamente esse o foco dele. É tentar dar as dicas para tentar organizar o setor. Essa que é a ideia do livro. Então, para quem está preocupado com essa parte, seria uma boa. Com certeza. Vai lá, Nestor. E é muito bom. Muito bom o livro do Mário, eu já tenho aqui. E de vez em quando eu dou uma olhada aqui, porque realmente é um material bom. Eu estava vendo a entrevista que as colegas deram sobre o livro e é muito bom. Vale a pena o investimento, com certeza. Sempre quando as pessoas têm me perguntado, eu tenho dito. Bom, agora mais uma pergunta para você, né, Mário Sobral? E esse tal de FAP? Que negócio é esse, Mário Sobral? Esse tal de FAP aí, que todo mundo tem dúvida, tem um percentual aí. Para que serve esse tal de FAP, hein? Então, vamos lá. O FAP é o Fator Acidentário Previdenciário, né? Hoje, toda empresa paga para a Previdência do SAT, SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, ou 1, ou 2, ou 3%, tá? Da somatória do salário de todo mundo que trabalha na empresa. Esse 1, 2 ou 3% é em função do grau de risco da empresa. A primeira confusão que é feita, a gente pensa que é do grau de risco da legislação trabalhista, das NRs. Não é. É um grau de risco da Previdência. Então, vai ter lá o grau de risco 1, 2 ou 3. Pois bem, a sua empresa é grau de risco 3. Tá? É uma empresa que tem o maior risco de acidente. Só que o governo pensou assim, pô, todo mundo que tem grau de risco 3 vai ter que pagar o mesmo valor? E aquelas empresas que investem em segurança? Não seria interessante baixar esse percentual? E aquelas empresas que não investem em nada em segurança, que tem muito acidente, não seria ideal pagar mais sobre esse valor? Então, o que eles inventaram? Inventaram o FAP. Você paga 3%.
Mas, se você for muito bom de segurança, isso vai ser demonstrado nos indicadores de acidente da sua empresa, frequência, gravidade e tudo mais, e custo, você vai pagar até 50% dos 3%. Então, se você ia pagar 3%, você vai pagar, na verdade, só 1,5%, 50% de 3%. Agora, se você está muito ruim, já teve até morte no seu ambiente de trabalho, 3% está pouco para você. Então, você pode pagar até o dobro. Vai poder pagar até 6%. Então, você vai estar dentro de um grau de risco, 1, 2 ou 3, em função da sua condição em relação às demais empresas, você vai pagar a metade desse valor ou o dobro desse valor. Deu para entender, Lestor? Sim. Ou seja, quem não investe em prevenção acaba pagando mais, né? Isso, essa é a ideia. Exatamente essa é a ideia. Com certeza. Luiz Deixa eu Henrique fazer. pode falar. Diga. Não, tá falando do Luiz Henrique. Luiz Henrique deixou uma frase aqui bonita pra gente, ó. Não basta ter conhecimento, tem que organizar, tem que ter organização. Eu Boa, Luiz sempre Henrique, falo. muito boa. Eu sempre falo o seguinte, Nestor. Eu prefiro um técnico que não saiba tanto as normas regulamentadoras, mas que saiba se planejar, que saiba se organizar. Porque as normas regulamentadoras ele vai estudar e vai aprender. Agora, saber se planejar, saber se organizar, é bem mais complicado. Ok? Com Deixa eu certeza. aproveitar e fazer a pergunta para você também. Quais são, na tua opinião, os erros mais comuns em relação às ordens de serviço? Bom, as ordens de serviço, fora aquilo que nós já dissemos, que as pessoas querem um padrão de ordem de serviço para todas as funções. Por exemplo, como se o pedreiro que fosse trabalhar na construção de uma ponte tivesse submetido aos mesmos riscos do que um pedreiro que vai trabalhar numa obra vertical. Ou seja, são riscos diferentes. A ordem de serviço precisa observar isso. Outro erro frequente na ordem de serviço é pegar a ordem de serviço e entregar para o trabalhador sem explicar o que é. A gente entende. Trabalho no setor de segurança do trabalho é correria. Mas a gente precisa encontrar um tempo para dizer para o trabalhador o que é essa ordem de serviço que ele está assinando. A gente pega a ordem, na maioria das vezes, entrega, ou deixa até para o RH entregar e não explica nada. Então, qual é a diferença nossa daquele pessoal lá que vende seguros com letrinhas pequenininhas e você assina o seguro sem ler? Qual é a diferença? O trabalhador que assina a ordem de serviço, ele está assinando um documento onde ele está dizendo que está ciente de alguma coisa. Ora, como assim se ele vai estar ciente se ele nem leu o que ele está assinando? Muitas vezes nem tempo para ler tem. Como ele vai estar ciente se você não explicou o que ele está assinando? Então nós da segurança do trabalho precisamos também ter um lado mais humano às vezes, que é o lado de explicar ao trabalhador o que é essa ordem de serviço. A gente até recomenda que a ordem de serviço seja dada no momento da integração, igual o Renan Campos aqui falou, já ia dizer isso agora. Valeu, Renan, pelo lembrete. A ordem de serviço seja dada no momento da integração, é um momento propício. Pega essa ordem de serviço, entrega no momento da integração, já está falando sobre segurança mesmo, não precisa repetir, vai lá, entregou a ordem de serviço, ganhou tempo, fez seu papel, explicou os riscos. Isso é muito importante. A empresa precisa dar ciência ao trabalhador do risco. Se ela só entregou um papel em branco, ou entregou um papel preenchido lá para ele assinar, isso é dar ciência de risco? Obviamente que não. É preciso que haja o falar, é preciso que haja o explicar. Então nós precisamos mudar um pouco o conceito com relação à ordem de serviço e passar a explicar o que o trabalhador está assinando. Ok. Em relação à ordem de serviço, outra coisa que também, além dessa explicação, vai ser entregue às vezes para o trabalhador. A gente tem que tomar muito cuidado com a linguagem, tá? Do que está escrito lá. O que é meio óbvio, às vezes, para o profissional de segurança, é grego para o trabalhador. Então, você vai colocar, olha, você vai estar exposto a aerodispersóides. Aí o trabalhador, que diabo é isso? Então, você tem que tomar cuidado também muito com a linguagem que você vai utilizar nessa ordem de serviço. Saber passar, porque não é só um documento para ter registro e tudo mais. Eu sempre falo que a ordem de serviço são as regras do jogo. Você tem que informar para ele o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quais são os riscos que ele está exposto, mas para ele entender isso, para ele
tentar passar a se prevenir sobre o assunto, ele tem que entender sobre exatamente o que ele está exposto. Porque quando o cara entrou, ele está meio envergonhado ainda, ele não vai querer tirar tantas dúvidas às vezes, então você tem que deixar o mais claro possível, inclusive em relação à escrita. Com certeza, Mário. O colega fez uma pergunta aqui sobre sindicato. E acontece muito com o técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho está trabalhando na empresa, assim que ele é contratado, a empresa já vai lá e filia ele no mesmo sindicato do que os outros trabalhadores estão filiados, no mesmo sindicato da categoria. Ok, o sindicato da categoria da empresa é muito importante, mas nós temos um sindicato próprio. E um dos motivos de nossa categoria ser tão fraca é porque nós não valorizamos os sindicatos que nós temos. A gente até falou desse assunto de sindicato da vez passada, mas é interessante voltar. Os sindicatos, eles são nossos representantes. Se os sindicatos estão fracos, quem vai representar a gente? Aí muitos reclamam que o sindicato está cheio de corrupto. Beleza, o sindicato está cheio de corrupto, vai lá, filie-se e você vai ter chance de brigar por vaga nas próximas gestões, vai poder se candidatar. Então, pode haver essa renovação. Então, é importante que o técnico de segurança seja registrado no sindicato de origem, no sindicato de técnico de segurança do trabalho. Se a empresa fizer questão que ele fique no sindicato da categoria da empresa, fique lá e fique no seu também. Vai pagar uma taxinha a mais? Vai, mas vai estar fortalecendo a sua categoria. A CLT diz que é livre a associação sindical. Então, você pode estar sindicalizado no sindicato que você quiser. A empresa não pode se opor a isso. Por isso que eu estou falando, se a empresa fizer questão que você fique dela, apenas porque ela está fazendo questão, você pode até ficar para não criar atrito. Mas você não é obrigado a estar afiliado no sindicato que você não queira. Nem mesmo no da categoria. Por isso, deixo o alerta novamente. Filie-se ao seu sindicato. É importantíssimo para fortalecer a categoria, para ter quem vai brigar por você. O que já teve de briga no Brasil aí, o sindicato a favor dos técnicos de segurança do trabalho, comprando briga com CREA, várias vezes já teve isso em vários sindicatos do Brasil. É porque a gente não está bem informado às vezes. Mas principalmente briga de sindicato com CREA tem muito. Em defesa dos técnicos de segurança do trabalho. E nós precisamos valorizar isso. Ok. Vou fazer uma para você, Mário. Por que a hora extra é uma hora burra e tem consequências para a saúde do trabalhador? Essa história de hora burra é como eu conto para os meus meninos aqui na escola. Hora extra é o seguinte, pensa bem, você é um empresário. O cara trabalhou o dia todo, ele vai trabalhar agora 2 horas a mais. Ele vai estar mais cansado, não tem jeito. Ele já trabalhou o dia todo. Você vai pagar para essa hora que o cara está mais cansado, vai pagar um valor maior. Pensa como é burrice. Você está pagando mais caro por uma hora que o trabalhador está mais cansado. Como ele está mais cansado, no outro dia ele vai produzir menos também. Isso tem a ver com segurança. Na hora que tu está fazendo muita hora extra, tu está desgastando esse trabalhador, tu está fadigando esse trabalhador. Entra na questão de ergonomia. Além disso, se o cara está mais cansado, ele está com um reflexo mais lento e tudo mais, há uma maior probabilidade de acidente. Toda vez que uma empresa está fazendo muita hora extra, é falta de planejamento. Não estou dizendo que não deva existir hora extra. A hora extra é para momentos extraordinários. Quebrou a tubulação e a manutenção tem que fazer extra para consertar, porque senão no dia seguinte não tem como trabalhar. Isso é hora extra. Agora, a produção atrasou, foi falta de planejamento. Isso tem uma consequência direta na saúde do trabalhador e tem uma consequência direta na saúde da empresa, na saúde financeira. Ela está gastando mais por um funcionário que está mais cansado. É totalmente burrice isso. A gente tem que usar esse argumento para convencer as empresas que é uma besteira fazer isso. Tem uma consequência financeira e tem uma consequência para a saúde do trabalhador. Ok, Nestor? Com certeza, Mário. Essa questão de cansaço ter relação com acidente aí é muito verdadeira e nós precisamos observá-la, sim. O Bruno fez uma pergunta lá no artigo que eu fiz divulgando esse bate-papo de hoje. O Bruno disse, tenho uma dúvida em relação à NR9.
No caso de uma empresa que trabalha na construção civil, seja ela construção civil ou metálica, como deve ser montado esse PPRA em uma empresa que vai construir, por exemplo, 6 meses de atividade? Como deve ser feito em relação à avaliação dos riscos ambientais? Pois assim, como o PCMAT deve ser elaborado antes de iniciar as atividades, sendo que os riscos vão se desenvolver ao decorrer das atividades. Quer responder, Mário? Posso responder. Ah, são duas coisas diferentes. Geralmente, uma construtora ela vai ter uma sede, tá? E vão ter as obras em vários setores. Eu vou ter o PPRA da sede. Pode ser uma área administrativa, mas às vezes eu tenho ferragem montado na sede, eu tenho a parte de carpintaria montada na sede, e aí eu vou ter alguns riscos na sede. Então, eu vou ter que ter o PPRA da sede, o CNPJ da sede. E para cada obra, eu vou ter um PCMAT. Tá? Então, não interessa se a obra vai ter apenas 6 meses. Eu preciso identificar os riscos do início ao fim desses 6 meses. Eu sei que é extremamente complicado fazer isso, conseguir identificar os riscos do início ao fim da obra. Mas o PCMAT é justamente isso. É eu conseguir verificar que nas fundações teremos tais riscos, depois na estrutura teremos outros riscos, depois na cobertura outro, no acabamento outro, e assim vai. Então, essa questão do PCMAT é extremamente complicada. Há até uma discussão se o técnico ou o engenheiro possa fazer. Deixa eu dar minha opinião também sobre isso, que é uma outra pergunta que sempre fazem. O PCMAT é um programa, assim como é o PPRA. Então, sendo um programa, todos podem fazer. Porém, por que os engenheiros falam que mas o técnico não deveria fazer? Na verdade é o seguinte, dentro desse programa eu vou ter a questão do dimensionamento dos EPCs. Então eu tenho uma bandeja de proteção, eu preciso dimensionar essa bandeja, preciso dizer qual a resistência que vão ter as vigas e tudo mais. Isso o técnico vai fazer e nem todo engenheiro vai fazer. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu teria essa atribuição. Então, na minha opinião, a parte de EPC, a parte de dimensionamento, que precisa um projeto, sim, só um engenheiro pode fazer. A organização do programa, o técnico pode fazer também. Então, não é que o técnico não possa fazer. Algumas partes do programa só podem ser feitas, não é nem por qualquer engenheiro, volto a falar, só por engenheiros que têm atribuição para a execução de projetos. Ok? Então, essa é a minha opinião. Não sei qual a sua opinião, Nestor. É isso aí mesmo, Mário. O PCMAT, só lembrando aqui um detalhe importante, ele é feito só para obras com 20 funcionários acima. E o PPRA em todo estabelecimento, em todas as empresas. PCMAT só obras com 20 funcionários acima. PPRA toda empresa. Por isso que você falou bem, Mário, que na sede da empresa tem que ter um PPRA. Afinal, tem pessoas trabalhando lá. Então precisa ter, onde tem trabalhadores regidos pela CLT, tem que ter o PPRA. PPRA e PCMAT são feitos por estabelecimento. Então, no estabelecimento sede, um PPRA. Na obra, é outro estabelecimento. Como é obra, vai executar atividade de construção, PCMAT se tiver mais de 20 funcionários. E o PCMAT ele tem mesmo essa característica de observar os riscos por etapa. Se você for olhar a NR18, você fica encabulado quanto ela é detalhista. É uma característica do PCMAT isso. Observar os riscos por etapa, ao contrário do que acontece com o PPRA. Então, o engenheiro que for fazer, com a ajuda do técnico, o técnico pode ajudar, embora não deva elaborar realmente, e você foi muito feliz nessa questão dos projetos, e lembrar que no PCMAT tem projeto, e muita gente fala, mas o técnico faz, o engenheiro assina. Bom, assina quem faz, quem assina está dizendo que é responsável por aquilo. Então, como o técnico vai fazer, o engenheiro vai assinar. Se o engenheiro fizer isso, ele está correndo risco. Então, no mínimo, ele tem que pegar aquilo ali e conferir para ver se confere com a realidade, para depois ele pensar se vai assinar ou não. Então, é isso. A característica do PCMAT é justamente essa, de fazer por fase. E o engenheiro, quando for fazer o PCMAT, ele vai fazer com base na realidade atual e pensando nas outras, é óbvio. Não tem como ele aferir o ruído na terceira laje se ainda não existe
terceira laje, mas ele pode fazer com base na realidade do momento e citar que terá ruído em tais e tais e tais etapas, que terá poeiras de tal produto em tal e tal e tal, que terá produto químico em tal e tal etapa. Por exemplo, a obra começou agora, vai usar produto químico de pintura na fachada externa. Ele pode prever isso no PCMAT sem necessariamente ter que fazer medição, porque ele não está lá ainda, então não tem como ele fazer medição. Mas ele, quando for fazer o documento, ele já pode ir prevendo essas situações. Mais um detalhe, Nestor, em relação a isso. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu teria mais facilidade de fazer um PCMAT. Mas, por exemplo, um técnico que nunca atuou na construção civil terá dificuldade até com vocabulário. Ele não vai saber o que é uma verga, uma contra-verga, ele vai ter muita dificuldade. Então, não é que o técnico não possa fazer, mas ele tem que ter vivência naquela área para conseguir fazer. É bem específico, tá? Não é todo técnico que vai ter condições, porque ele não vai saber mesmo, ele não vai conhecer nem os termos da área. Deixa eu só comentar aqui duas pessoas. A Nath Alexia, ela perguntou aqui já faz um tempinho sobre, já que a gente falou sobre FAP, que eu gostaria de saber se existe um site para eu saber sobre o NTEP. Na verdade, todas as informações, toda a legislação previdenciária, você consegue no site do INSS, inss.gov.br. E o Thiago Matos, ele fala o seguinte aqui, fugindo um pouco, sou estudante de segurança de trabalho e junto do meu grupo estamos fazendo trabalho sobre EPIs para colaboradores com deficiência auditiva. Já se depararam com essa situação? Como fica a questão de ruído e vibração para eles? Apesar da pessoa ter perda auditiva, não significa que ela não vai sofrer efeitos da questão do ruído. O ruído é uma pressão sonora e, além da pressão sonora, vai ter a questão da vibração. Eu não vou conseguir te dizer fisiologicamente todas as consequências, mas sim, há consequências. E eu vejo, às vezes, recomendação que mesmo a pessoa com perda auditiva seria interessante utilizar a proteção auditiva. Ok, Nestor? Exatamente, e até porque quanto mais perda auditiva, quanto mais ela for perdendo, pior vai ficando. Então é bom que ela utilize o EPI. O Vinícius perguntou aqui também, na NR18, no item 18, 37, 741, onde diz que a PR poderá ser elaborada por profissional ou equipe multidisciplinar, desde que aprovada por engenheiro de segurança do trabalho com emissão de ART específica. Portanto, o caso não possuo engenheiro de segurança para aprovar a APR. Nesse caso, então, não devo fazer uso da APR ou acha recomendável continuar utilizando? Não. Quer comentar, Márcio? Posso comentar. A APR sempre deve ser feita. E não interessa se não tem engenheiro de segurança na empresa. A APR é uma análise preliminar de risco. Eu não sei, lógico, de cabeça o item, mas independente de ter ou não ter engenheiro, é preciso fazer a APR. A APR, o técnico de segurança pode fazer. Ele fala da emissão da RT, na verdade, a RT não é uma anotação que só o engenheiro de segurança possa fazer. Qualquer engenheiro pode fazer. Então, se na empresa tem engenheiro civil, esse engenheiro civil pode emitir a RT também. Tá? Então, primeiro caso, a APR, sim, é preciso fazer, independente de quem esteja na obra. Em segundo caso, a RT, qualquer engenheiro pode emitir. Beleza. Vale lá. Diego Ali, nosso amigão Diego, pergunta: amigos, faz um tempo que eu me formei e ainda não atuei na área. Como faço para estar sempre atualizado em NRs no nosso segmento? Diego, é o seguinte, NR, é importante você saber as NRs. Para manter-se atualizado, vai entrar no site do Ministério do Trabalho, mte.gov.br, estão atualizando continuamente. Só que NR é só uma parte, tá? A gente fica eu vejo muito técnico que acha que basta saber as NRs. A NR é uma parte da segurança do trabalho. Além das NRs, eu vou ter todo o restante da legislação trabalhista, eu tenho a legislação previdenciária, eu tenho boas práticas
que nem estão nas NRs e nem estão na legislação previdenciária, e ainda assim é importante. Ontem mesmo, foi ontem ou anteontem, teve um evento aqui com o Cosmo Palácio, e ele estava comentando uma coisa interessante. Um trabalho que ele fez sobre acidente de trajeto, um programa em relação ao acidente de trajeto. Se a gente for pensar bem, não existe nenhuma obrigatoriedade de acidente de trajeto na norma regulamentadora, apenas a menção em relação a ser um acidente de trabalho na Previdência, mas não há nada dizendo, olha, nós devemos tratar, fazer isso, fazer aquilo. Mas se você trabalha numa empresa onde tem muitos acidentes de trajeto, saber só em nome não vai ser suficiente. Então a gente tem que saber que a gente tem que saber muito mais além das normas. E volto a falar aquilo que a gente comentou um pouco no início do Hangout. Eu tenho que saber fazer gestão. Eu tenho que saber gerenciar tudo. Eu tenho que me organizar, porque eu não vou conseguir fazer manter na cabeça todas as normas regulamentadoras, entender, eu tenho que ter um sistema de gestão da minha empresa para conseguir organizar isso. Olha lá, Nestor. Exatamente. Inclusive o Cosmo, que teve aí com vocês, ele gosta muito de frisar também essa parte da gestão, né? Que é importantíssimo. Então, as normas, tá de olho no site do Ministério do Trabalho, porque lá é atualizado rapidamente. O que tem de gente aí, ainda hoje, me perguntando sobre NR27, é uma grandeza. O que tem de gente ainda comentando no Facebook itens da NR23 que já foram extintos, acredito que em 2011, é uma grandeza também. Então, nós precisamos estar de olho no site das normas regulamentadoras, precisamos acompanhar veículos de comunicação confiáveis. Sites como o meu, como o do colega Darcy Mendes, como o do Mário, enfim, outro, DDS Online, são sites que estão aí mostrando as atualizações das normas. Tem também o blog Segurança do Trabalho. Então é preciso estar de olho nesses sites também para estar de olho nas atualizações das normas. É sempre importante estar de olho na fonte original, que é o site das NRs, né, o site do MTE, bem como nos sites que tratam do assunto de forma mais esmiuçada, como o meu site e outros. Voltar para uma das perguntas aqui para você. É atribuição do teste de segurança do trabalho dimensionar os extintores? Bom, essa pergunta é boa. E de vez em quando a gente quebra o pau, assim, no bom sentido, com os colegas, porque os colegas querem fazer tudo. É PCMAT, eles querem fazer. O PCMAT tem projeto. Projeto, o técnico de segurança do trabalho não pode elaborar. Mas aí já tem um colega que o meu professor falou que pode. O meu professor falou que pode, mas na atribuição do técnico de segurança do trabalho, não existe dimensionamento de projeto. Não existe projeto. Você pode olhar na portaria 375, na portaria do técnico de segurança do trabalho, esqueci o nome agora, e você pode olhar no CBO do técnico. Não existe lá a elaboração de projeto. Mas se você for olhar na atribuição do engenheiro de segurança do trabalho, ou em qualquer outra engenharia, você vai ver que existe atribuição para elaborar projeto. Então, não está na nossa atribuição fazer projeto. O dimensionamento de extintor começa justamente com um projeto. Tem um projeto da unidade, onde vai ter a localização dos extintores, tipos de extintores. Se tiver hidrante, vai estar no projeto também, localização dos hidrantes. Se tiver SPDA, sistema de para-raio, vai ter também no projeto a localização do para-raio, o tipo de para-raio que vai ser utilizado. Se tiver hidrante, vai ter caixa de água para bombear a água para esse hidrante. No projeto também vai ter o dimensionamento dessa caixa d'água, onde ela vai ficar. Vai ter a espessura dos tubos que vão levar a água para esses hidrantes. Então o projeto consta tudo isso. Tem muitas construções antigas hoje em dia que não tem projeto. Por causa disso, vai deixar de colocar o extintor? Não. Contrata-se um engenheiro e ele vai lá e mesmo depois da construção pronta, ele pode muito bem elaborar esse projeto. Então é essencial. Primeiro, projeto elaborado por um profissional qualificado. Depois desse projeto elaborado, ele vai para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro vai analisar, aprovar ou não. Se o projeto for aprovado, o projeto volta para a empresa, aprovado. Aí sim, fazer toda a gestão de prevenção e combate a incêndio em cima do projeto. Localização de extintor, localização de hidrante, para-raio, caixa d'água, espessura de cano, enfim.
tudo relacionado à parte de prevenção e combate a incêndio. Tudo começa com um projeto. O técnico de segurança do trabalho sair colocando extintor por conta própria, ele vai estar se arriscando. Porque depois, quando o bombeiro for inspecionar a empresa, se ele for um bombeiro sério, ele vai olhar e vai falar, gente, eu preciso do projeto. Cadê o projeto? Tudo começa pelo projeto. E aí, se não tem projeto, e você colocou o extintor na empresa toda, depois o bombeiro olha e fala, não é nada disso aqui, preciso de um projeto. Vai fazer o projeto e descobre que o lugar onde você colocou o extintor é inadequado. E aí? Como é que vai ficar a sua cara? Então, é importante, sim, que comece da forma correta. Da forma correta, começa com o projeto. E, com o projeto pronto e aprovado pelo Corpo de Bombeiro, colocar tudo no local que o projeto está determinando. Você não assume responsabilidade que não é sua. E faz tudo da forma como a legislação pede. A legislação estadual hoje é que rege essa parte de combate e prevenção e combate a incêndio. E até hoje eu não vi nenhuma que não exija o projeto feito por um profissional qualificado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Mais alguma pergunta? Sim, eu preciso saber um pouco sobre a CGHI. Que negócio é esse, Mário? Tá. Antes de falar isso, só porque a Nati colocou, não sei se é a Nath ou a Nati, perdão. A Alexia colocou aqui, ó. Não é bem uma dúvida, mas gostaria de saber como posso adquirir uma NBR, pois não achei a que eu queria na internet. Não quero pagar para apenas verificar algumas informações, como, por exemplo, a NBR 14105 sobre manômetro. Na verdade, as NBRs são pagas, Alexia. Você vai ter que entrar no site da BNT. Algumas rodam pela internet, algumas você acaba encontrando pela internet. Mas para adquirir uma NBR, peça para a sua empresa, explique a necessidade daquela NBR e solicite da sua empresa fazer a aquisição. Para uma empresa não é caro. Tem NBR de R$100, R$200, que para um profissional pode ser aí até um custo mais elevado, mas para uma empresa isso não é uma coisa que vai fazer tanta diferença para ela e é necessário. Tá? Então, em relação à CGH, a CGH é o seguinte, nós temos a NR15, né, que tem o nosso limite de tolerância. Se te pegar lá em NR9, lá na NR9, um dos itens da NR9 que ela fala é o seguinte, quando os riscos ambientais e de limite de tolerância não forem encontrados na NR15, ou na norma brasileira, devemos utilizar a CGH. Por que isso? A CGH é a norma americana. Tá? Então, são os limites de tolerância da norma americana. Por que devemos utilizar a CGH? A nossa NR15 é de 78. Está tendo algumas pequenas revisões, mas a nossa norma é de 78. Em 78, ela foi um Ctrl+C, Ctrl+V da CGH. Só que a CGH todo ano é atualizada. Todo ano ela vai tendo renovações. E a nossa NR15 está lá em 78 até hoje. O que aconteceu? Vários itens estão desatualizados. Então, o que é que a nossa legislação fala? Olha, quando você primeiro vai usar a nossa norma, apesar de desatualizada. Caso não tenha um item na nossa legislação, você deverá utilizar a CGH. A CGH americana, mas a ABHO, www.abho.org.br, faz a tradução anual do livreto da CGH. Tá? Então, a gente precisa saber isso. A gente precisa entender como funciona a CGH, que é a parte de higiene ocupacional, e que é necessário a gente ter um conhecimento. Ok, Nestor? Alguma dúvida? E quanto às ABNTs, né, que a colega falou, NBR, a circulação delas pela internet é proibida, é crime, porque é um documento que deve ser comprado. Portanto, muito cuidado ao ficar disponibilizando, rodando esse tipo de documento pela internet, porque a pessoa que roda pode ser acusado, pode ser punido, pode ter que responder por isso. Então, se o documento é privado e se a gente não tem posse, fazer o quê? É buscar até a posse. Se não tiver a posse, lê o do colega, mas vamos evitar de ficar rodando isso, pessoal. Nós somos profissionais que lidamos com legislação. Nós temos que ser o exemplo. E se a gente fica rodando normas que são de caráter privado na internet, isso não é legal, né? Tem uma pergunta aqui para ti do Vinícius Amorim.
Nestor, até onde vai a responsabilidade do teste de segurança do trabalho com, acho que é com os ASUS. Bom, os ASUS, a questão da emissão, já é claro, né? Médico do trabalho ou médico coordenador do PCMSO. Enfim, agora a responsabilidade do técnico é, no máximo, acomodar ele na empresa, que sempre vem uma cópia para a empresa. A responsabilidade do técnico é de guardar e de dar uma observada para conferir a questão de possíveis doenças, porque muitas vezes a relação entre técnico e médico do trabalho é um pouco distante. Não deveria, mas é. Então, a simples observância dos exames, você pode estar percebendo alguma doença que está sendo frequente em determinado setor e investigar por que essa doença está sendo frequente em determinado setor. O que está provocando essa doença? O que está provocando esse mal-estar? Então é importante sim o técnico estar dando observada. Quando eu trabalhava como empregado, eu sempre estava observando os ASUS para perceber possíveis doenças de determinados setores, assim, para você poder agir diretamente no foco. Os exames proporcionam isso, sim, fazer comparação. Se a empresa tem exame de audiometria, por exemplo, está comparando os exames de ano a ano para ver se está tendo perda, como é que está. É importante o técnico dar uma olhada nos ASUS e nos exames que, porventura, vierem atrelados a ele para a empresa. Deixa eu só fazer uma observação. Na verdade, a gente não deveria ter acesso ao resultado, os exames. O que a gente deveria ter acesso é a estatística do exame. Por exemplo, eu sei que na minha empresa eu tenho 20% de pessoas com perda auditiva. Eu sei que eu tenho, sei lá, no setor tal, 10% de problemas de produção respiratória. Isso é importantíssimo para o profissional de segurança, porque ele vai saber aonde ele deve atuar. Então ele sabe que no setor tal está tendo muito problema de produção respiratória, de problema respiratório. Então deve ter talvez algum produto lá que esteja originando isso. A gente vai ter que fazer uma análise mais apurada. Então essa questão de direcionar é importantíssima realmente. Tem um detalhe aqui que a segurança Ruby, eu só consigo ler o Ruby. Boa noite, Nestor e Mari. Pode me explicar o que é inglês técnico na segurança do trabalho? Inglês técnico seria o seguinte, assim como você teria que conseguir ler o material. Quando você faz um inglês técnico, ou um inglês instrumental, que a gente chama, é a ideia de, você não vai ser o expert, você não vai conseguir se comunicar 100%, mas você consegue fazer uma leitura do material mais técnico, que às vezes é necessário. Então, se o teu interesse é fazer um curso de inglês técnico, é uma coisa interessante, porque você vai poder pegar alguns materiais em inglês e eles vão direcionar para você conseguir fazer a leitura. Isso seria o inglês técnico. É isso aí, Mário. Adailton Barbosa Ribas perguntou: estou formado na área como técnico de segurança do trabalho e gostaria de saber como faço para entrar em contato com as empresas para me candidatar nas vagas. Quer chutar daí, Mário? Olha, ele tá formado, ele quer saber como é que ele entra em contato com as empresas? Isso. Primeira coisa que ele tem que fazer, acho que você já comentou até isso no site também, a gente comentou um pouquinho sobre isso na vez passada. Primeira coisa é um bom currículo. O currículo pode ser de um profissional até que não tenha todo aquele gabarito. Ou ele pode ter muito gabarito e o currículo está mal feito. A primeira coisa que vai chegar na mão do contratante é um papel. E ele só vai poder te analisar pela qualidade daquele papel. Se o papel estiver bem ou mal feito, é isso que ele vai interpretar. Então você tem que ter muito, mas muito cuidado com o currículo. Eu faço seleção de técnico de segurança. Quando eu pego um currículo que há erro de digitação, ou que seja, eu rasgo e jogo fora. Por quê? Porque o cara, se ele não teve mérito de fazer um papel que vai estar representando ele, eu lembro até um caso que eu sempre cito com meus alunos. Estava escrito lá, treinamento de espaço confinado, mas estava escrito assim, espaço com, aí tinha um espaço finado. Aí eu sempre falo, ele trabalhava com velório, né? Porque ele trabalhava com espaço confinado, com uma pessoa que morreu. Eu peguei e joguei fora o currículo. E o cara podia ser um excelente técnico. Então, o primeiro passo é esse, preparar um bom currículo. Segundo passo, não adianta fazer panfletagem de currículo. Não adianta você sair distribuindo seu currículo a rodo. Você tem que saber aonde dá para entrar.
Então, você tem que pesquisar algumas empresas, saber o número de funcionários da empresa para saber se o dimensionamento comporta ou não um novo técnico. Depois que você fez isso, você tem que saber quem contrata. Tem muita gente que pega currículo e deixa na portaria. Sabe o que vai acontecer em parte dessas empresas? Seu currículo vai ser cortado em 4 pedaços e vai servir de borrão para o vigilante. Então, o que você tem que fazer? Quem é que contrata lá? Coloca dentro do envelope e coloca o nome da pessoa que pode lhe contratar. Eu faço isso quando eu preciso de emprego. Eu tento identificar quem é a pessoa que pode me contratar lá dentro, faço o envelopezinho. O que eu vou fazer também? Além do currículo, faço uma carta de apresentação. Entrem na internet que vocês colocam a carta de apresentação no Google e vocês pegam alguns modelos. É você se apresentando para a vaga. E lá em cima, preso num cliquezinho, você coloca um cartão de visita. Então, se naquele momento a empresa não estiver precisando de profissional, ela talvez rasgue o seu currículo, jogue fora a carta de apresentação, mas ela acaba guardando, na maioria das vezes, o cartão de visita. E numa futura possibilidade, ele vai lembrar daquele cartão, porque foi bem apresentado o material. Então, tenha muito cuidado em relação ao visual do material, as informações, correções e tudo mais. Além disso, aquela história que já falamos da outra vez, você tem que tomar muito cuidado também como escreve. Geralmente, quando a gente vai fazer uma entrevista, já na entrevista, às vezes é dado uma redação. 90% das pessoas reprovam na redação, não é nem na avaliação técnica. A pessoa não tem uma coerência nas palavras, não sabe escrever e acaba tendo problema na contratação. Complementa aí, Nestor. Com certeza. O currículo, eu sempre costumo dizer também que o currículo tem que passar ação. Então a gente vê muito currículo de técnico de segurança e de outros profissionais que é muito frio. Você lê assim, tá cheio de linguagens técnicas, tá? Uma coisa muito fria. O currículo tem que passar ação. Tem que ser eu fiz isso, eu elaborei isso, trabalhei em tal empresa, executei isso. Então é importante que o profissional que esteja olhando o currículo olhe e fala, poxa, esse aqui entende da área. Ele não está só com linguagem técnica, ele fez isso, ele aconteceu. O entrevistador, o avaliador do currículo, ele sempre adora ver isso. Ação. O currículo precisa ter ação. E a Nath falou muito bem, lembrou muito bem. Existe o corretor ortográfico para isso, né? E a gente, digitando no Word, por exemplo, a gente não tem como errar. Você vai lá e erra, o corretor já acusa o erro, você corrige. Uma dica para quem erra muito, tem muito erro ortográfico, é ler mais. Se você está errando muito na sua escrita, é porque você está lendo pouco. Quem lê muito, acaba escrevendo melhor. Então, você está errando muito, comece a ler mais. Com certeza, a sua leitura vai ser melhorada pouco a pouco. Já que você falou de leitura, aproveito para falar que você pode ler o livro do Nestor, Cipa, que eu já li. Você pode ler também o meu livro, Segurança do Trabalho e Venda do Setor. Mas pronto, a gente ia aproveitar para fazer a venda. É isso aí. Bom, acho que já deu 1 hora. Vamos embora? Isso. Então, aproveitando só que a gente falou de currículo, da outra vez eu me disponibilizei e várias pessoas mandaram o currículo. Eu dou uma olhada sem problema. Vou demorar um pouco, essa semana vou estar um monte de serviço para fazer, mas pode mandar para o meu e-mail, mariosobral@jornalsegurito.com, e eu dou uma olhada. Da outra vez eu olhei vários. Ou pode mandar pelo Facebook também, Mário Sobral Júnior, sem problema nenhum. E quem quiser dar uma olhada lá no site também, www.jornalsegurito.com. Vai daí, Nestor. É isso aí, lá no Facebook tem um campo de anexar lá, pessoal. Você vai lá e manda mensagem particular, anexa lá e vai bonitinho pro Mário. O Mário olha, manda para ele que ele olha para vocês, viu? Manda para mim não. Eu não estou dando conta mais de atender os colegas, é muita gente. Mas a gente está fazendo o máximo. Bom, pessoal, estou lançando uma novidade aí no mercado, que é um curso de formadores de CIPA. Se alguém tiver interesse em conhecer mais sobre o curso, deixa o e-mail aí no final, que eu vou estar passando as coordenadas, vou estar dando a direção do que é o curso, para que é. Na verdade, a ideia é que a gente venha montar CIPAs melhores por esse Brasil afora. A CIPA é uma ferramenta de auxílio muito importante para o técnico de segurança do trabalho. A CIPA é o braço do técnico de segurança do trabalho na empresa. Mas a gente precisa saber
usar tudo que ela tem de melhor. E montamos esse curso exatamente para isso. Está com preço bom. Quem fizer o curso comigo ganha o livro e ganha todo o material para gerenciar a sua CIPA. E quem quiser saber mais, deixa o e-mail que a gente entra em contato. Bom, então é isso, Mário. Vamos embora? Vamos, vamos. Pessoal, muito Até. obrigado para vocês ficarem até o final. Meus parabéns para vocês. Em pleno sabadão, vocês podiam estar no Lesco-Lesco, né? Arrastando, né? Dando uma dançadinha lá, quebrando o pau por aí pelas noitadas fora. Vocês estão aqui assistindo. Talvez vocês ainda vão até quebrar o pau por aí nas noitadas de hoje, né? Mas Já dá tempo, vocês tiraram um tempinho para ver a gente aqui. É importante o crescimento de vocês. Isso é muito importante. Quando a gente faz coisa gratuita na internet, muita gente não dá valor, mas vocês estão dando valor. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E que a gente possa, sim, crescer junto como pessoa, como profissional. E sempre que a gente puder, a gente vai estar organizando esses bate-papo para estar conversando com vocês, assim, porque é muito interessante para a gente também. A gente aprende muito. Falou!